Olá pessoal, estamos dando início a mais uma aula de história e hoje nós vamos falar sobre o Egito Antigo, beleza? Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse tema porque é um tema muito interessante e muito importante para quem gosta de história, tranquilo? Pessoal, o Egito Antigo ele foi o palco de uma das mais importantes civilizações da Antiguidade. Ele está localizado no extremo nordeste da África, numa região desértica, cortada no sentido sul-norte por um estreito e fértil vale, por onde corre qual rio, galera? Vocês sabem me responder? O rio Nilo, pessoal, tá? A vida às margens do rio Nilo era regada pelo ciclo das cheias, que ao voltarem ao normal deixava o solo recoberto com um limo, né? Esse limo ele era muito importante e era muito fértil, que facilitava o quê? A prática da agricultura, tá, pessoal? Não esqueçam disso. Formado, né, a partir da mistura de diversos povos, a população era dividida em vários clãs. Elas eram organizadas em comunidades chamadas o que, galera? Monos, tá? Que funcionavam como se fossem pequenos estados independentes, tá ok? Por volta de 3.500 anos antes de Cristo, os monos se uniram formando dois reinos, pessoal. O do Baixo Egito ao norte e o Alto Egito ao sul. Por volta de 3.200 anos antes de Cristo, os dois reinos eles se unificaram, tá? Através de um grande rei. Qual era, galera? Menes, tá? Rei do Alto Egito, que tornou-se o primeiro faraó, criando a primeira dinastia que deu origem ao Estado egípcio unificado, né? A partir daí começava um longo período de apogeu da sociedade egípcia, a era dos grandes faraós, tá, pessoal? A antiga sociedade egípcia estava dividida de maneira rígida e nela praticamente não havia mobilidade social, pessoal. Ah, professor, mas o que é mobilidade social? Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Quem nascia escravo dentro da sociedade egípcia, ele não poderia se tornar algo melhor, certo? Ele morreria escravo. Quem era servo naquele período, morria servo, tá ok? Para vocês entenderem melhor, tá? No topo da sociedade encontrava-se quem? O faraó e a sua imensidão de parentes, pessoal. O faraó era venerado, ele era visto como o verdadeiro Deus, galera, tá? E por isso o governo era considerado uma monarquia teocrática, tá ok? Então assim, o faraó ocupava o cargo mais alto dentro da sociedade egípcia e dali ele só saía quando ele viesse a morrer. E quem assumiria? O seu filho mais velho, tá ok? Por ser o chefe político de um estado, ele tinha um imenso poder sobre tudo e todos, galera. Abaixo do faraó e de sua família vinham as camadas privilegiadas. Quais eram essas pessoas? Eram os sacerdotes, os nobres e os funcionários. E as não privilegiadas, professor? Os artesãos, os camponeses, os escravos e os soldados. Isso daí dá para a gente entender melhor quando nós falamos em mobilidade social, né? Quem era um camponês jamais poderia ser um sacerdote, jamais poderia se tornar um faraó. Nascia camponês, nascia escravo, morria camponês e morria escravo. Tá ok? Vocês conseguiram entender esse conceito de mobilidade, a diferença, tá? Os sacerdotes, eles formavam junto com os nobres a corte real. Os nobres formavam uma aristocracia hereditária e compunham a elite militar e latifundiária, galera. Os funcionários, eles estavam a serviço do Estado para planejar, fiscalizar e controlar a economia, tá ok? Os artesãos eram trabalhadores assalariados que exerciam diferentes ofícios. Os camponeses, eles formavam a maior parte da população e exerciam a agricultura. E eram forçados a pagar altos impostos. Para quem, galera?
para o faraó. Tá, ok? Os soldados eram mercenários, estrangeiros contratados pelo Estado, né? Não confundam, tá? Na sociedade egípcia, as mulheres tinham uma posição de prestígio. Elas podiam exercer qualquer função política, econômica ou social, em igualdade com quem, galera? Com os homens de sua categoria social. Isso daí é o diferencial entre a sociedade egípcia e outras civilizações, tá ok, galera? O que é interessante nós ressaltarmos também, referente aos egípcios, ao Egito Antigo, é a arquitetura egípcia. A principal arte desenvolvida no Egito Antigo, ela foi a arquitetura, pessoal. Profundamente marcada pela religiosidade, voltou-se principalmente para a construção de grandes templos, né? Ou seja, a morada dos deuses, né? Nós podemos destacar aí como Karnak, Luxor, Abu Simbel e as célebres pirâmides de Gizé, que nada mais eram do que grandes túmulos, né, dos faraós, e foram atribuídas, né, a Quéops, a Quéfren e Miquerenos, não é o nome das pirâmides, tá, pessoal? A escultura egípcia, ela atinge o seu auge com a construção de grandes proporções, como as esfinges e as estátuas dos faraós. Merece atenção as obras de pequeno porte, como os sarcófagos, né, de pedra ou de madeira, onde colocavam o quê? As múmias dos faraós, não é verdade? Nos quais os artífices, né, procuravam reproduzir as feições do morto para ajudar a alma a encontrar o corpo, tá, pessoal? Eles chegavam a incrustar nos olhos pupilas de cristal. A pintura representava cenas do dia a dia, permitindo hoje se reconstruir a vida cotidiana de quem? Dos egípcios, tá? É aí onde é que vai entrar a importância da mumificação, tá, pessoal? A mumificação era a técnica desenvolvida pelos egípcios para conservar o corpo, pois a morte apenas separava o corpo da alma, galera. A vida poderia durar eternamente, desde que a alma encontrasse no túmulo o corpo destinado a servir de moradia. Para eles, né, para os egípcios, depois de julgada e absolvida pelo tribunal de Osíris, a alma viu em busca de quem? Do seu corpo, tá? A mumificação, ela consistia em extrair as vísceras e imergir o corpo numa mistura de água e carbonato de sódio, né? Depois eram inseridas substâncias aromáticas como a mirra e a canela para evitar a deteriorização, né? Ou seja, o corpo apodrecer. O corpo ele era envolvido em faixas de pano sobre as quais passava-se cola, em especial para impedir o contato com o quê? Com o ar. Colocando o corpo, depois, né, galera, de feito a mumificação, colocava-se em um sarcófago, né, o corpo, e o corpo era levado ao túmulo. Qual que era esse túmulo? As pirâmides, que podiam ser simples ou imensas, não é? Onde os faraós tinham um lugar reservado numa câmara secreta. Quanto maior esse túmulo, ou seja, a pirâmide, maior era o poder desse faraó, tá, pessoal? E aí, pessoal, até aqui tá claro? Vocês estão conseguindo entender a importância da civilização egípcia? Estão? Espero que sim. Agora, para nós finalizarmos, né, nós vamos falar sobre a economia egípcia, tá? Que é tão importante quanto a sociedade e quanto a arquitetura. Tranquilo? A economia egípcia, ela era baseada na agricultura, principalmente de trigo, cevada, frutas e legumes, linho, papiro e algodão, galera. O rio Nilo era responsável por mover a economia e garantir a unidade política do Antigo Egito.
tá? Por isso a importância do Rio Nilo, por isso a importância de terem se fixado as margens desse rio, tá, galera? De suas águas, né, os egípcios, eles dependiam, ou seja, a vida desses egípcios, ela dependia do rio Nilo, né, das cheias, não é verdade? Essas milhares de pessoas, elas viviam, não é verdade, através desse rio. A construção de diques, reservatórios e canais de irrigação era tarefa do Estado. Era desenvolvida o que? A pesca, a caça e a criação de animais, pessoal. Uma característica da economia era que não havia propriedade privada da terra, que pertencia à comunidade como um todo. Os camponeses e artesãos, eles eram obrigados a dar parte de seus produtos para o Estado, em troca do direito de quê? De cultivar o solo, de cultivar aquela terra ali, tá? Então tudo que era produzido, que era vendido, na verdade que era colhido, eles deveriam deixar uma parte e dar ela para quem? Para o Estado, ou seja, para o faraó, tá ok? Espero que vocês tenham entendido, tá ok? Aguardo vocês na nossa próxima aula, beleza?